Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Lac na parada, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos tratar do assunto da Lei Complementar 105 de 2001, que ele trata especificamente do sigilo bancário, né? O sigilo bancário. Tá? Nós temos aí do sigilo bancário, né? Ou seja, as informações bancárias, a legislação entende que é o seguinte, que só pertence a você. Então, isso aí é garantia do sigilo bancário. Ah, professor, mas a garantia do sigilo bancário que todo cidadão brasileiro tem é uma garantia absoluta? Não, não é uma garantia absoluta. Então, nessa lei, nós iremos ver todos os casos de exceção, tá, da quebra dessa garantia aí do sigilo bancário. Muito importante aí a questão do sigilo bancário, né? Então, vem comigo, né? Então, uma lei complementar 105 de 2001, contando um pouco da história, né? O sigilo bancário no Brasil existe desde quando eu nasci, tá? A questão do sigilo bancário. E essa legislação, ela foi muito importante, que ela trouxe uma consolidada, ela trouxe uma ampliada, né? Inclusive ampliou bastante aí o acesso aos nossos dados bancários, né? Então vamos lá, lei complementar, está aqui para a galera aí, né? Eu sempre coloco trazer a ementa, dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. Nós temos aí Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001. Tá? Então vamos lá, artigo 1º, vai logo o objeto da lei. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. Olha aí. Então, as instituições financeiras, né, conservarão sigilo, financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas, né? E serviços prestados, né? Então, olha aí a garantia do sigilo bancário. E agora? Agora o parágrafo 1º da lei vem detalhar o que vem a ser, tá certo? Essas instituições financeiras, né? São consideradas instituições financeiras para os efeitos dessa lei complementar. Primeiro, os bancos de qualquer espécie, bancos comerciais, bancos corporativos, né? Então, bancos de qualquer espécie, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio e de valores mobiliários, sociedade de crédito, de financiamento e investimento, sociedade de crédito mobiliário, administradoras de cartão de crédito, sociedade de arrendamento mercantil, administradora de mercado de balcão organizado, tem mais, a lista é grande, né? Cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo, bolsa de valores e de mercadoria de futuros, entidades de liquidação e compensação e outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Olha só, então o inciso 13, o legislador trouxe uma ampliação, né? Outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o rol, né, de instituições aí que estão obrigadas a manter o sigilo bancário, tanto as operações ativas, passivas e os serviços prestados, é enorme no Brasil. Tá? Vamos lá, parágrafo 2º. As empresas de fornecimento comercial ou factory, para os efeitos desta lei, né, as factories, né, observarão as normas aplicáveis às instituições financeiras previstas no artigo 1º. Então, essas factories, né, também estão sujeitas aí às suas operações à garantia do sigilo bancário, né? Ok, né? Então vamos lá. Professor, no começo o senhor disse o seguinte, né? No começo eu disse o seguinte, que o sigilo bancário no Brasil não é absoluto, exatamente, é relativo. Quando não é relativo, significa dizer que nós temos exceções. Tá? Nós temos algumas exceções na qual serão divulgados dados, mas não se caracteriza a quebra de sigilo bancário. Inclusive, para efeitos de prova, este é o assunto mais importante. Você tem que colocar regra geral, todo mundo está sujeito aí à proteção do sigilo bancário. Agora, e as exceções? Agora eu vou passar as exceções para vocês, e não são poucas as exceções, né? Então, primeira exceção, vamos lá, né? Olha só. As trocas de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco
observadas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Então está aí para vocês, né? Então, a troca de informações entre instituições cadastradas e, claro, de acordo com as normas do Conselho Monetário do Brasil e o Banco Central. 2. Fornecimento, tá, de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário do Brasil, Nacional e o Banco Central do Brasil. Ah, professor, então é o seguinte, o cara está lá, está devendo uma dívida bancária, está tendo um cheque sem fundo. Ah, professor, mas a inscrição desse débito, professor, tá, lá no Serasa, por exemplo, tá, no Serasa, não seria uma quebra de sigilo bancário? Sim. Uma informação, um serviço que você contratou, aí ele está quebrando, ele está divulgando essa informação. Está divulgando essa informação, né? Então, isso aí é sim. Só que o legislador disse o seguinte: é uma exceção. Até para a proteção do crédito. Olha que pergunta maravilhosa, né? O fornecimento de informações constantes do cadastro de emitente de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes às entidades de proteção ao crédito observarão as normas baixadas. Ok, é uma exceção. Outra exceção, né? Ó, o fornecimento das informações que trata o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9.311 de 96, né? O que acontece? Quais são essas informações aí, né? Essas informações são aquelas informações relativas à antiga CPMF. A CPMF ela foi criada em 96 e ela era provisória e ela ficou até 2007, 2006, 2007, alguma coisa assim. Ela ficou até 2007 a sua vigência. Eu lembro que ela ficava de 2 em 2 anos, né? Aí o Congresso Nacional tinha que renovar e na última não foi renovada e graças a Deus não voltou mais esse demônio na nossa vida, né? Então a CPMF, nós tínhamos a CPMF, que era sobre operações financeiras, era um percentualzinho, todo e qualquer, todo crédito, toda saída, todo débito incidia esse imposto, né? E o que acontece, né? Um dos motivos para manter esse imposto por tanto tempo falou o seguinte: olha, esse imposto ele é importantíssimo para o Brasil porque ele informa o rendimento da pessoa para fins fiscais, né? Para o controle da Receita Federal. Então chegava lá, né, o cara lá, eu paguei tantos R$ 1.000 de CPMF, que corresponde a milhões de reais, por exemplo, aí, porque era um percentual pequeno, era 0, pouco, não sei o que, por cento, 1%, menos de 1% aí de cada movimentação. Não me lembro muito bem sobre qual era o percentual previsto. Tá? E aí, professor? Aí, essa informação era importante para o fisco, para a Receita Federal, para controle, tá? Para o devido controle aí, para o devido controle do, como é que é o nome? Para o devido controle da situação tributária. Só como a CPMF não foi renovada, logo esse inciso 3º aqui decaiu, caducou, não tem mais efetividade. Tem mais exceções? Tem, vamos lá, né? Outra exceção aqui. A comunicação, tá? As autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa, né? Recentemente nós vimos aqui, né, gente, nós vimos aqui a questão do quê? A questão aqui da lei, crimes de lavagem de dinheiro, não é isso? COAF, tudo então. E se enquadra nessa característica aqui, ó. Então, a comunicação às autoridades, né, de prática de ilícito não configura, tá, a quebra de sigilo bancário. Tá aí, né? Então, a instituição financeira identificou qualquer ilícito penal, ela tem a obrigação de fornecer informação. Ah, mas o sigilo que é protegido? A lei trouxe a exceção, né? 5. A revelação de informações sigilosas com consentimento expresso dos interessados, né? Não, eu quero abrir meus dados bancários para toda e qualquer pessoa. Pronto. Né? Houve o consentimento da própria pessoa, então não há por que ser protegido pelo sigilo, se a própria pessoa detentora das informações já assim o desejou liberar essas informações. Né? E o sexto é que a maior parte da aula, dentro dessa própria lei, nós verificaremos o seguinte, né? Que nós temos vários casos de permissão aí, né? De quebra desse sigilo, né? A prestação de informações
nos termos e condições estabelecidas no artigo 2, artigo 3, artigo 4, artigo 5, artigo 6, artigo 7 e artigo 8 desta lei complementar. Tá? Então nós temos aí, o artigo 2 é por solicitação da Justiça do Poder Judiciário. 3, por solicitação do Poder Legislativo Federal, as CPIs, né? E assim por diante, a gente vai detalhar cada artigo desse, que cada artigo desse é uma exceção permitida para a quebra do sigilo bancário, né? Vamos lá, última situação, né? Esse aqui é recente bastante, né? Esse aqui foi até para, esse item 8, ele foi inserido para dar consistência ao Open Bank, tá? Para a consistência ao Open Bank aí, que é uma realidade no Brasil, né? Então, o que acontece aqui? Para o fornecimento do histórico de crédito, né? O seu próprio histórico de crédito para fins de formação de uma proposta, inclusive o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento, né, adimplidas, né? Adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, de gestores de bancos de dados para a formação de histórico de crédito nos termos da lei específica, né? Então nós temos aí que você pode fornecer para a formação de histórico de crédito, não é a quebra do sigilo bancário, né? Ótimo, né? Parágrafo 4º, né? Vamos lá, né? Olha só, a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou processo judicial, especialmente nos seguintes crimes, né? Então vamos lá, né? Então, apuração na ocorrência, para apuração de ocorrência qualquer ilícito em qualquer fase, olha só, né? Então é o seguinte, então a quebra, né? Olha aí, do sigilo bancário, ela pode ocorrer tanto na fase do inquérito, tá? Quanto na fase do processo judicial. Aí, ó. Tanto na fase do processo, né? Quanto do inquérito policial. Uma parte lá, ele solicita como prova, por exemplo, né? A quebra do sigilo bancário. Pronto, tá aí, né? Da pessoa. Pode ocorrer também, né? Do processo judicial ou lá na delegacia, né? Então pode ocorrer a quebra do sigilo bancário, né? Com certeza, eu garanto para você que mais de 50%, a maioria absoluta aí, né, é na fase do inquérito, na fase da formação das provas, né, para a constituição lá das competências do crime, né? Vamos lá. Quais crimes? Terrorismo é permitido, né? Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção, de extorsão mediante sequestro, contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, contra a ordem tributária e a previdência social, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, né? Olha aí, praticado por organização criminosa. Então, isso aqui são o quê? As situações na qual, no inquérito ou em processo judicial, poderá ser solicitado aí, tá certo? A decretada a quebra do sigilo bancário do cidadão. Artigo 2º, vem comigo. O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, né? Em relação às operações que realizar e as informações que obtiver no exercício de suas atribuições. Ou seja, então o artigo 2º, né? Que trouxe e falou o seguinte, olha, Banco Central do Brasil, você também está sujeito às regras da quebra, da proteção do sigilo bancário, né? Agora vamos embora, né? Agora é longo, vamos embora. Parágrafo 1º. Sigilo, inclusive, conta as contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituições financeiras. Não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil. Olha aí, ó. Sigilo, tá? Inclusive quanto às contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituições financeiras, tá? Não pode ser oposto ao Banco do Brasil. O sigilo não pode ser oposto, né? O que significa dizer que o sigilo não pode ser oposto, né? Ou seja, o Banco Central do Brasil não está sujeito, tá? Não está sujeito ao sigilo bancário em determinadas situações.
Muito fácil de entender. Então, primeiro, comando. É dever de sigilo, é extensivo. Então tá lá. Então o Banco Central do Brasil tem que seguir lá. Agora o parágrafo primeiro falou, o sigilo não pode ser oposto, tá? Não pode ser oposto. Então ele tem direito a essas informações. Quais? No exercício, tá? No exercício, por exemplo, no exercício de suas funções. Por exemplo, vamos lá. Recentemente o Banco Pan-Americano, recentemente estou falando uns 10 anos atrás quase, né? Uns 8 anos atrás, ele foi o quê? Objeto de intervenção do Banco Central. Então, houve um procedimento administrativo de intervenção, porque ela estava tendo fraude. Então, olha só, ao proceder inquérito em instituição financeira submetida em regime especial. Ele pegou esse banco, o cara estava pegando o CDC, tá certo? CDC lá, por exemplo, emprestando valores absurdos, não sei o quê, papapá. Então, neste caso, como o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil vai ter que ir lá no banco fazer a intervenção, fazer o inquérito administrativo, ele vai falar que dê a relação das pessoas que recebeu esse dinheiro, que emprestou, que não sei o quê. Então, no exercício de suas funções. Então, nisso não é considerado o quê? Sigilo bancário. Não é oposto, ou seja, aquela instituição ela vira para o Banco Central do Brasil e fala assim para ele, espia, olha, essa informação ela está protegida sob sigilo. Eu não posso repassar para vocês. Eu não posso repassar para vocês. Está errada. Ou seja, o banco lá não pode, né, se opor a conceder essa informação. Então vamos lá. Quais situações? Primeira, tá? Só duas. No desempenho de suas funções de fiscalização. Está lá fiscalizando. Precisa saber, né? Compreendendo a apuração a qualquer tempo de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras, ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida ao regime especial. Então, nesses casos aqui, não é considerada pela lei quebra de sigilo bancário no exercício das funções. Agora, o Banco Central com essas informações, aí sim, ele tem aí que ter essas informações aí, tá certo? De sigilo. As comissões encarregadas dos inquéritos a que se trata o inciso 2, tá, do parágrafo 1º, poderão examinar quaisquer documentos relativos a bem, direitos e obrigações das instituições financeiras de seus controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários, prepostos, inclusive contas correntes e operações com outras instituições financeiras. O disposto neste artigo aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, quando se tratar de fiscalização de operações e serviços do mercado de valores mobiliário, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas, né? Então, o parágrafo 2º só vem reforçar, né, na competência das comissões. O parágrafo 4º ele estendeu esse poder de fiscalização à CMV, a Comissão de Valores Mobiliários, claro, quando se tratar de fiscalização. Então, as entidades fiscalizadas não podem se opor, né, de fornecer as informações alegando sigilo, né? Parágrafo 4º. O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, em suas áreas de competência, poderão firmar convênios. Olha aí, né? Então, as duas poderão firmar convênios, né? Entre as duas, tá? E tem, claro que tem, né? Com outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras, objetivando a realização de fiscalização conjunta, observadas as respectivas competências, né? Né, com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países, não pode, de outros países também, objetivando a fiscalização de filiais subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras em funcionamento no Brasil e nas filiais subsidiárias no exterior de instituições financeiras brasileiras, né? A cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de atividade ou operações que impliquem aplicação, negociação, ocultação
ou transferência de ativos financeiros e de valores mobiliários relacionados com a prática de condutas ilícitas, né? Então, o parágrafo 4º permite o quê? Permite aí a cooperação tanto do Banco Central com a CVM com outras organizações, aí, inclusive internacionais, né? Parágrafo 5º. Tá? O dever do sigilo que trata esta lei complementar estende-se aos órgãos fiscalizadores mencionados no parágrafo 4º e seus agentes, que é o parágrafo anterior. Tá? Então é o seguinte, mesmo lá no convênio, as informações no processo de fiscalização de sua atividade fim, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês, né? Lá na atividade fim, estão protegidos por quem? Estão protegidas aí pelo sigilo, né? Parágrafo 6º, né? O parágrafo 6º vem complementar o quê? Aquilo que eu falei para vocês. Que eu tenho uma aula que eu expliquei para vocês, que é a Lei 9.613, que são os crimes de lavagem de dinheiro, não é isso? Então, o que acontece? Nessa lei aqui foram criadas também o quê? O COAF, né? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, né? Então, o que acontece? O COAF, ele está lá, né? Eles vão receber todas as informações dos órgãos, das entidades financeiras que tenha indícios de quê? De crimes, né? Ó, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e os demais órgãos de fiscalização nas áreas de suas atribuições fornecerão, olha só, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e os demais órgãos de fiscalização nas áreas de suas atribuições fornecerão ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que trata o artigo 14, né, da lei tal, né, as informações do artigo 14 que criou o COAF, tá, as informações cadastrais e de movimento de valores relativos às operações previstas no inciso 11 do artigo 11. Né. O artigo 11 da lei aqui, é claro, tem 3 artigos que você tem que entender. Tá? 3 artigos. O artigo 9, ele vai falar o quê? O que vai ser objeto, tá certo? O que vai ser objeto lá de fiscalização, o que é financeiro. O 10 é o dever de quê? De manter atualizado o cadastro, tá? E de qualificar as pessoas que estão utilizando o sistema financeiro. O 11 é o dever de quê? De comunicar ao COAF. Tá? Então isso aqui, ó, tá aí, ó. Tá? Então fornecerão. Tá aqui, ó. Tá aqui. Fornecerão as informações. E quando fala fornecerão, tá quebrando aqui o sigilo, né? Tá quebrando o sigilo aqui. Então, as informações recebidas pelo COAF, resumindo para vocês, elas estão sujeitas ao sigilo, né? Mas esse recebimento das informações é uma exceção autorizada pela Lei Complementar 105 de 2001. Ok? Olha quantas exceções nós temos, né? E agora fica mais tranquilo, né? O artigo 3º. O artigo 3º ele vai falar o seguinte, né? É uma possibilidade da quebra do sigilo bancário. Quem pode quebrar o sigilo bancário? Tá? Ó, primeira pessoa que pode quebrar, Poder Judiciário. Ah, beleza, isso é comum, ótimo, né? E outra pessoa, questão de concurso, o Poder Legislativo Federal, lá na atuação das CPIs, né? Então as CPIs aí, né, poderão solicitar quebra do sigilo bancário também. A gente vai falar sobre isso, que é o próximo artigo, que é o artigo 4º, né? Então, artigo 2º, as possibilidades de quebra do próprio Banco Central no exercício da sua atuação. O artigo 3º é a quebra do sigilo bancário na atuação do Poder Judiciário, que aí é sem decisão judicial, né? Vamos lá, né? Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários, ambos, né? E pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, e que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide, né? Então, o Poder Judiciário pode decretar aí a quebra do sigilo bancário. Observações muito importantes, né? Quando tem um processo judicial que há ocorrência da quebra do sigilo bancário, automaticamente esse processo judicial ele passa a ser sigiloso, né? Porque pelas regras, né? Em regra geral, o processo ele tem que ser o quê? Ele é público, né? É a ação do Estado, é público, né? Todo mundo pode ter acesso. Agora, quando há quebra, por que ele tem que ser restrito? Porque essa informação sigilosa só interessa a lide, né? Só interessa a lide. Então, é para o quê?
ó, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide, ou seja, ao processo. Então, o Poder Judiciário pode quebrar, né? Continuando. Vamos lá. Como que ocorre isso? Depende de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comissão de inquérito administrativo destinada a apurar a responsabilidade do servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com atribuições do cargo que se encontra investido, né? Aqui já é um artigo específico, né? Lá é específico para quê? Específico para servidor público, né? O que acontece? O servidor público, ele está lá está respondendo o processo administrativo. Olha que coisa interessante, né? Ele respondendo um processo administrativo, é permitido à comissão de inquérito solicitar a quebra do seu sigilo bancário para fins de esclarecimento lá do processo administrativo, né? Olha que coisa interessante isso aqui, né? Isso aqui poucos sabem, né? Na hipótese parágrafo primeiro, o requerimento de quebra de sigilo independe da existência do processo judicial em curso, né? Então, o que acontece? Independe. Então, tem o processo judicial e tem o processo administrativo. Um não conversa com o outro, né? Tem autonomia. Além dos casos previstos neste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários fornecerão à Advocacia Geral da União as informações e os documentos necessários à defesa da União nas ações que seja parte. Claro, né? Então a União está parte, quem que defende a União é a AGU. Então a AGU ele vai ter acesso às informações, né? Claro, para a defesa da União, tá? Para a defesa da União, tá? Ok? Fechou, né? E o quarto? O quarto, questão de prova, cara. Muito importante esse cara aqui, ó. Ó, é o quê? É a quebra de sigilo bancário por iniciativa do quê? Do Poder Legislativo Federal. Olha a legislação dando poderes a quem? A comissão de inquérito. A comissão de inquérito. O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de suas atribuições e as instituições financeiras, ó. Então, o Banco Central, a Comissão de Valores e as instituições financeiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal as informações dos documentos sigilosos que, fundamentalmente, se fizerem necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais, né? Então aí, normalmente, onde que há o exercício das competências? Na Comissão Parlamentar, né, de Inquérito, né, CPI ou CPMI, né, a mista. As comissões parlamentares de inquérito, no exercício de sua competência constitucional e legal, de ampla investigação, obterão as informações e documentos sigilosos de que necessitarem diretamente das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários. Então, olha aí, né? Fechou, né? Agora, olha o parágrafo 2º. As solicitações que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito, né? Então aí dando poder aí investigatório, né? Muito importante, cara, isso aí aqui, né? Muito importante, isso pode ser cobrado em prova de concurso, com certeza. Tá? Essa informação ela é preciosa, tá? Agora, você viu o detalhe lá. A necessidade de aprovação do pleno ou da Câmara, se for uma CPI da Câmara dos Deputados, por exemplo, está lá, se é uma CPI da Câmara do Senado, no Senado, se for mista em ambas as casas e também das suas respectivas comissões, né, de acordo com o regimento interno de cada casa. Artigo 5º. Olha só, olha que informação importante, cara, tá? Olha que informação importante aqui, né? Tá? O Poder Executivo disciplinará, inclusive, quanto à periodicidade, os limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão a administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos seus usuários e serviços, né? Olha aqui, tributária. Então aqui é da Secretaria
da Receita Federal. O artigo 4, artigo 2, o artigo 2º, ele fala das possibilidades de não quebra por parte do Banco Central, claro. O artigo 3º, ele fala das possibilidades de não quebra por parte do Poder Judiciário, uma decretação, justíssimo. Tá? O artigo 3º. O artigo 4º, ele fala sobre a possibilidade de quebra pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo Federal. E aqui é da União. Aqui é o seguinte, então o fisco tem um poder gigantesco. Então, o fisco, no exercício de suas atribuições, tá? Ele pode o quê? Ele recebe as informações, ele vai receber essas informações de cartão de crédito, de banco, né? Para fins o quê? Tributários, de fiscalização da Secretaria da Receita Federal, e também isso aqui é extensivo também para as secretarias de Fazendas estaduais e Secretaria de Finanças municipais. Então tá lá, então eles recebem. Quando eles falam o seguinte, eles têm todas as informações, é por conta disso, tá? É por conta disso. Então o legislador, inclusive o seguinte, cara, eu lembro muito bem da discussão dessa lei. Essa lei foi um marco muito importante na época, eu lembro muito bem disso, né? Cara, isso aqui demorou demais passar, né? Então tá aí. Então, para fins. Isso aqui aumentou muito a arrecadação do governo, tá? Muito, muito, muito. Então tá lá. Então, para ele, pode, tá aí. Considere-se operações financeiras para os efeitos deste artigo. Depósito à vista, né? Tá lá, né? O cara chega lá e fala, depósito a prazo, inclusive por conta de poupança. O cara coloca lá, né? Fala lá pro cara, o banco informa lá para a Receita, né? O cara tem 1 milhão na conta de reais, né? Depósito à vista, em poupança, a prazo, enfim, 1 milhão. E o cara declarou 10 mil reais. Pronto. Cara, esquece, vamos embora. Pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques. Emissão de ordens de crédito e documentos assemelhados. Resgates em contas de depósito à vista ou a prazo, inclusive de poupança. Contratos de mútuo. Tem mais, né? Vamos embora. Descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito. Aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável. Aplicações em fundos de investimento. Aquisições de moeda estrangeira. Conversões de moeda estrangeira em moeda nacional. Transferências de moedas e outros valores para o exterior. Operações com ouro, ativo financeiro, operações com cartão de crédito, operações de arrendamento mercantil e quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e outro órgão competente. Então tá aí para a galera aí, tá? São essas informações aí que a Receita Federal poderá o seguinte, né? Ela vai receber, e isso não é considerada quebra de sigilo bancário, né? Professor, como é que ela vai receber essas informações? Artigo 2º. Pelos globais mensalmente movimentados. Tá vendo? O artigo, parágrafo 2º, ele vai informar como que irá receber essa informação. As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão. Mesóclise, né? Restringir-se-ão as informações relacionadas com a identificação dos titulares da operação e os montantes globais mensalmente movimentados, valores globais, né? Vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou natureza dos gastos a partir deles efetuados, porque aí você tem que ter quebra sigilo bancário, né? Não se incluem entre as informações que trata este artigo as operações financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da União, dos Estados, DF e dos municípios, né? Ou seja, tirou fora o poder público dessas informações mensais e globais aí recebidas, né? Bacana? Então tá aqui para vocês, Então aqui, aqui é como ela receberá essas informações, né? Olha aí, recebidas as informações que trata este artigo, quem recebe? Receita Federal, o fisco. Se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões,
né, ou cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para que adequada a apuração dos fatos. Aí, ó. Então ele foi lá, identificou lá uma inconsistência. Então a autoridade fiscal já pode requisitar informações, documentos, realizar fiscalização ou auditoria para os fatos, né? As informações que referem este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor. Isso aqui é sigilo fiscal, isso aqui é sigilo bancário, né? Então, essa aqui é a autorização que tem para receber essas informações, né? Então, é o seguinte, vamos aqui. Até agora, o que a gente fez, né? Vamos lá. O que nós vimos aqui? Primeiro, artigo 2º, próprio Banco Central. Artigo 3º, Poder Judiciário. Artigo 4º, tá? Poder Judiciário, né? Poder Legislativo Federal. Artigo 5º, o Poder Executivo para fins de receita, né? Para fisco. E agora o artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, Estados, DF, tal, né? Somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, olha aí, inclusive aos referentes às contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Tá? Senão você daria amplos poderes fiscais aí para o pessoal, né? Isso é ruim, né? E tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente para quebrar esse sigilo aí. Aqui é claro, né, que a gente percebeu o seguinte, que não há necessidade de quê? Não há necessidade de provocar o judiciário, tá? Então o artigo 6º aqui diz que não precisa provocar o judiciário. Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Então ele mantém em sigilo essas informações aqui do processo administrativo, processo administrativo ou procedimento fiscal, né? Ok. Sem prejuízo do disposto, né, do parágrafo 3º, artigo 2º, a Comissão de Valores Mobiliários, instaurado o inquérito administrativo, poderá solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo junto às instituições financeiras de informações de documentos relativos a bens, direitos e obrigações da pessoa física ou jurídica submetida ao seu poder disciplinar. Então aqui está dando poder, o artigo 7, o quê? A Comissão de Valores Mobiliários. Só que o seguinte, isso aqui não é administrativo. Aqui sacaneou, a legislação sacaneou a CMV. Aqui ele fala o seguinte, você pode ter direito, mas você vai ter que solicitar a autoridade judiciária, né, competente, ó, autoridade judiciária competente, ou estadual ou federal. Parágrafo único. O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários manterão permanente intercâmbio de informações acerca dos resultados das inspeções que realizarem, dos inquéritos que instaurarem e das penalidades que aplicarem, sempre que as informações foram necessárias ao desempenho de suas atividades. Bacana, né? Ok, vamos embora, né? Terminando aqui. O cumprimento das exigências e formalidades previstas no artigo 4º, 6º e 7º, todas de quebra de sigilo bancário, né? Será expressamente declarado pelas autoridades competentes nas solicitações dirigidas ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários ou instituições financeiras, né? Tem que estar expressamente declarado, tipo assim, estou solicitando, né, tal informação, declarada, né? Ok. E agora, professor, vamos lá, artigo 9º, né? Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, verificarem a ocorrência de crime definido em lei, como de ação pública ou indícios da prática de tais crimes, informarão o Ministério Público, juntamente à comunicação, os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos, né? Então aqui o legislador sabiamente atribuiu aí um dever, obrigação de agir do Banco Central, tá certo? Da CVM e das instituições financeiras quando identificarem
qualquer tipo de indício de crime, ele vai ter que provocar o Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele é o dono da ação, ele é o fiscal da lei, então ele tem a obrigação de fazer isso. Tá? Parágrafo 1º. A comunicação que se trata este artigo será efetuada pelos presidentes do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, né? Tá? Aqui é o seguinte, gente, aqui eu me confundi, ó. O dever de você avisar o Ministério Público é somente a duas pessoas, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, ok. O artigo 1º, ele vem definir como vai ser esse ato administrativo. Primeiro, a competência de quem, dever de quem avisar. Aqui ele falou presidentes do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, ok, né? Admitida a delegação de competência. Então, o presidente do Banco Central ele pode delegar, certo, essa comunicação a cada diretor de sua respectiva área. Então, o diretor passa a ser obrigado à comunicação ao Ministério Público. Então, é admitida, então ele define quem que é responsável de avisar? Os presidentes. Cabe delegação? Cabe delegação. Está aqui, né, um ato delegável. No prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento do processo. Então, tem 15 dias para informar o Ministério Público, né? Com manifestação dos respectivos serviços jurídicos, né? Ou seja, lá vai ter um parecer jurídico do órgão, né? Informando aí os indícios, né? Os indícios aí da prática de crimes, né? Ok. Por que indício? Porque tem que ser apurado, né? E quem vai definir que é crime não só o judiciário. Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento ou indício de sua prática, anexando os documentos pertinentes. Tá? Bacana, então, o dever de agir. Professor, o que acontece se o sujeito quebrar o sigilo bancário? Né? O cara lá é escriturário, atendente comercial, de boa. Pô, vai lá, cara, vê o saldo lá da fulano de tal, ele vai, tira o extrato e manda para você. Bingo, ferrou. Porque agora passa a ser o quê? Ó? Quebra. Tá aqui. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nessa lei complementar, constitui crime. Se constitui crime e está sujeito aos responsáveis à pena de reclusão, ou seja, já diretamente em regime fechado, né? De 1 a 4 anos e multa. Olha a pena, né? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, aplicando-se no que couber o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos desta lei complementar. Ou seja, há condições de equiparar, tá? Então, equiparação aí, equiparar também as condutas, né? Então, é crime, olha, crime de quebra de sigilo bancário, né? O servidor público que utilizar ou inviabilizar a utilização de qualquer informação obtida em decorrência de quebra de sigilo de que trata essa lei complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes. Olha aí. Tá? Então, ele responde pessoalmente, ou seja, aqui há uma exceção aqui da responsabilidade objetiva do Estado, né? Ou direta pelos danos decorrentes, sem prejuízo das responsabilidades objetivas da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com a orientação oficial. Aí, ó, sem prejuízo do responsável. Ou seja, se ele agiu de forma institucional, aí vai para a responsabilidade objetiva do Estado, né? Olha aí, poucos casos que nós temos no direito brasileiro de responsabilização direta do agente público, né? Quando ele quebra o sigilo bancário. Porque a regra é a seguinte, primeiro processa o Estado, para depois o Estado processar a pessoa com ação de regresso. Aqui não, é direta. Direta, né? Olha aí, artigo 11, né? Direta, importantíssimo, né? Puxa, aula boa, passa rápido, né, cara? Já terminamos isso aí. Artigo 12, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se o artigo 38 da lei 4.595, que era a nossa lei lá, é a nossa bíblia, né? Do sistema financeiro nacional, no sistema bancário. Fernando Henrique Cardoso sancionou essa lei no dia 10 de janeiro, né? E aí, prof? Terminamos, né? Mensagem de sempre para a gente aí, para finalizar a nossa aula, né? Cada dia é uma dádiva. Uma oportunidade de transformar sonhos em realidade. Uma oportunidade de transformar sonhos em realidade.
E por mais este dia de vida, eu te agradeço, meu Deus, né? Por mais esse dia de vida, eu agradeço, né? Olha que mensagem bonita, né? Você sempre tem que se agradecer nos nossos dias, cara. É sempre uma dádiva, né? Apesar dos problemas, das dificuldades, a gente sempre tem que parar, respirar, olhar, seguir em frente. Tá bom, meus amigos? Olha, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.